Nosso simulado de hoje vai ser sobre concepções de desenvolvimento e aprendizagem, tá? Várias questões, então, de várias bancas. Para quem ainda não assistiu, a gente tem uma aula que fala sobre concepções de desenvolvimento e aprendizagem, tá? E eu vou deixar aí em cima no card. Questão número 1. Nos fundamentos da educação, um dos estudos perpassa pela epistemologia inatista. Nela, o seu pressuposto é que as qualidades e capacidades básicas de cada ser humano, sua personalidade, seus valores, hábitos e crenças, sua forma de pensar, suas reações emocionais e sua conduta social já se encontrariam basicamente prontas por ocasião do nascimento, ou seja, seria inata. A respeito do tema, assinale a alternativa correta. A. Todas as características pessoais da personalidade no inatismo nascem com a pessoa? É exatamente o que o texto dizia, né? Que a introdução dizia. C. No inatismo, a escola influencia a formação da personalidade? Não. D. Na concepção inatista, o ser se transforma mediante as influências do meio? Também não. E E. No inatismo, o ser se transforma integralmente ao longo de sua existência? Também não. Nosso gabarito seria a letra A, tá? O inato, como dizia aqui no enunciado, tá? Fala que o ser humano ele já nasce com essas capacidades básicas, tá? Como personalidade, com valor, com hábito e crença. Então, é algo inato, ele já nasce com isso. Nosso gabarito, letra A, todas as características, então, pessoais de personalidade nascem com a pessoa. Questão número 2. Ao rotular um aluno de incapaz, afirmando que ele não possui aptidão ou talento para a aprendizagem de determinada disciplina, que ele nunca irá aprender, o professor está baseando sua afirmação em qual teoria? Ó, aqui a gente vê então que ele é incapaz, tá? O professor diz que o aluno é incapaz e ele afirma que ele não tem aptidão ou talento, ou seja, que ele não tem, que ele não nasceu com a habilidade para isso, tá? Então, aqui a gente vai estar falando da mesma teoria, tá? A. Comportamentalista? Não. B. Cognitivista? Não. C. Behaviorista? Também não. D. Interacionista? Também não. E E. Inatista? Exato, nosso gabarito seria a letra E. É a mesma, então, concepção, tá bom? Gabarito, letra E, então. A visão inatista, ela defende que os seres humanos, eles nascem programados biologicamente para falar, assim como os pássaros para voar. Ou seja, é inato, então, do ser humano, tá? Aquelas habilidades. Questão número 3. Zabala, aqui a gente precisa conhecer o autor, tá? Então é bem específica. Com certeza, tá? Teria lá no edital referências. A Zabala, então, 1998, apoiando-se na contribuição de diversos autores. Considera que nossa estrutura cognitiva ela está configurada por uma rede de esquemas de conhecimento. Dessa perspectiva, ele afirma que a natureza dos esquemas de conhecimento de um aluno depende do seu nível de desenvolvimento, tá? Depende do nível de desenvolvimento e dos conhecimentos prévios que ele pôde construir. A situação de aprendizagem pode ser concebida como um processo de comparação, de revisão e de construção de esquemas de conhecimento sobre os conteúdos escolares. A concepção de aprendizagem a qual Zabala se refere aí nesse enunciado e é a que ele segue, tá? Qual então? A. Behaviorista. Não, aqui a gente está falando em construir, tá? Situação de aprendizagem. B. Construtivista? Pode ser. C. Interacionista? Não. D. Espontaneísta? Também não. E. Associacionista? Também não. A gente viu que ele menciona várias vezes que o esquema do conhecimento do aluno ele tem vários níveis, tá?
e ele pode construir com os conhecimentos prévios, ele pode construir sua aprendizagem, tá? Ela é concebida, então, nesse processo de comparação, de revisão e construção dos esquemas. É exatamente o que nos traz a concepção construtivista. Zabala defende, então, uma concepção construtivista, como aquela que permite compreender a complexidade dos processos de ensino-aprendizagem. Para esta concepção, para a concepção então construtivista, que Zabala menciona, o ensino tem que ajudar a estabelecer tanto vínculos essenciais e não arbitrários entre os novos conteúdos e os conhecimentos prévios, quanto permite então a situação, tá? Então tem que estabelecer vínculos ali entre os novos conteúdos e os conteúdos que os alunos já têm, fazer uma relação e daí então vai ocorrer a construção, a construtivista. Questão número 4. O princípio segundo o qual o desenvolvimento do indivíduo se dá por estágios evolutivos do pensamento a partir de sua maturação e suas vivências presentes na obra de Piaget faz parte de qual teoria? Tá, qual teoria que a gente está falando? Inatista, ambientalista, interacionista? A. Behaviorista? Não. B. Comportamentalista? Também não. C. Construtivista? Sim. D. Renovadora? Não. E. Evolucionista? Também não. Nosso gabarito aqui seria a letra C também, tá? Piaget, então, ele fala sobre os estágios evolutivos, ele fala sobre a maturação e que ocorre através de vivências, tá? Dos conhecimentos novos, mais os prévios, que são os que os alunos já trazem, tá? E através, então, do processo de adaptação que ocorre a aprendizagem, é construtivista. Gabarito letra C, então, os conceitos piagetianos mais fundamentais, eles fazem referência aos mecanismos de funcionamento da inteligência e constituição ou construção do sujeito a partir da interação com o meio, tá? E esse conceito de desenvolvimento, então, chama-se conceito de adaptação, assim que o indivíduo vai se desenvolver. Questão número 5. A busca por respostas sobre a vida e os seres humanos começa na antiguidade grega, com o nascimento do pensamento racional, que busca explicações baseadas em conceitos e não mais em mitos, como uma forma então de entender o mundo. Platão, por exemplo, firmou posição a favor das ideias congênitas, defendendo a tese de que a alma precede o corpo. A alma precede o corpo. Antes de encarnar, tem acesso então ao conhecimento. Ele afirmou que conhecer é relembrar, pois a pessoa já domina determinados conceitos desde que nasce. Esses itens então aqui, ó, que a gente sublinha, fazem referência à concepção que a gente vai estar querendo descobrir, tá? Então, por isso que a gente tem que ir analisando e tentando procurar palavras-chave. Aqui, então, ele fala, a pessoa já domina alguns conceitos desde que nasce. Aqui a gente já faz menção a inatista. Essa perspectiva, então, sustenta que as pessoas, naturalmente, elas carregam certas aptidões, habilidades, conceitos, conhecimentos e qualidades em sua bagagem hereditária. Tal concepção motivou um tipo de ensino que ficou conhecido como inatismo, humanismo, interacionismo, behaviorismo ou empirismo. Nessa questão, como a gente viu ali, a gente está falando do inatismo, tá? Gabarito letra A. O inatismo é a concepção que algumas ideias e conhecimentos advindos de conteúdos mentais estão presentes desde o nascimento. Isso é, não são adquiridas ou aprendidos no decorrer, tá? Elas já nascem. A gente só relembra, como diz Platão. Refere-se, então, à filosofia de Platão e Descartes. Questão número 6. Nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, 2010, na página 12, apresenta a criança como um sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, ele constrói a sua identidade pessoal e coletiva.
Ele brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, ele narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Essa concepção de criança é condizente com qual teoria? A. Behaviorista. B. Tecnicista. C. Tradicional. D. Convencional. E. Interacionista. Aqui a gente está falando da interacionista, tá? Ele vai construir a sua própria identidade, como menciona aqui, tá, no enunciado, nas interações, relações e práticas. Gabarito, então, letra E. Interacionismo é a interação entre o indivíduo e a cultura, onde é fundamental que o indivíduo se inspira em determinado meio cultural para que aconteça, então, as mudanças no seu desenvolvimento. Interacionismo também é igual construtivismo. Para quem ainda não viu, nessa aula que está em cima no card, eu falo, tá, sobre as concepções e lá tem explicadinho cada uma delas. Questão número 7. É uma análise fictícia, então, do rendimento de um aluno no conselho de classe final. Desde que Antônio chegou à minha sala de aula, eu percebi que era fraquinho e tinha poucas condições de aprender. Ele tinha poucas condições de aprender. Identifiquei que os pais de Antônio, eles são analfabetos e os irmãos também. Os pais concordam que ele não tem jeito, e é isso mesmo. E logo a professora afirma: filho de peixe, peixinho é. Pau que nasce torto, morre torto. Qual a concepção pedagógica dessa professora ao fazer tal comentário? A. Ambientalista. B. Construtivista. C. Inatista. Ou D. Socio-interacionista. Gabarito é a letra C, tá? Inatista, como aquelas primeiras lá que a gente estava vendo, então. Eles já falam que o aluno, então, ele traz hereditário, tá? Então, se os pais são, os irmãos são, esse aluno também é e não tem jeito. Gabarito, a letra C. No inatismo, então, é a concepção que traz que algumas ideias e conhecimentos advindos de conteúdos mentais, eles já estão presentes desde o nascimento, isto é, não são adquiridos ou aprendidos, são hereditários, tá? Exatamente, então, o que a professora mencionou. Questão número 8. A pedagogia ela possui diversas linhas de aplicação, sendo cada uma delas com sua característica definida, e cada escola assume uma dessas linhas e aplica no ensino das crianças e dos adolescentes. Uma destas pedagogias é a pedagogia construtivista, que é baseada nas ideias de quem? Quem que é o principal autor que fala da construtivista? Paulo Freire? Não. Piaget? Sim. A gente já pode descartar os próximos, tá? John Dewey, Carl Rogers e Pestalozzi. Nosso gabarito é a letra B, é Piaget, tá? O construtivismo, então, foi inspirado na ideia do suíço Piaget. O método, ele procura instigar a curiosidade, já que o aluno é levado, então, a encontrar as respostas a partir de seus próprios conhecimentos prévios, tá? Dos alunos. E de sua interação com a realidade, com os colegas, então, com o seu meio. Bom, gente, seriam essas as questões. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações.